A consciência de Krishna significa todas as nossas atividades sendo executadas para o prazer de Krishna. Por essa razão, a gente fala sobre Krishna Samsara. Sabe o que é isso? Qual o significado de Krishna Samsara? A família de Krishna. Unidirecionada a Krishna. Todos os nossos esforços. Para que você coleta dinheiro? Por que você junta dinheiro? Para servir Guru e Vaishnavas. E Krishna. Não é para nada além disso. Todo mundo coleta dinheiro, não é? Todo mundo junta dinheiro. Não, brahmacharis, sannyasis, vanacharis não são esse o assunto. As pessoas mundanas juntam dinheiro também, de alguma forma, não é? Na praia a gente viu que as pessoas estão juntando dinheiro. Elas deixam os seus produtos à mostra, vendem isso ou aquilo. Vocês viram lá? Por que eles juntam dinheiro? Por que eles vão atrás de dinheiro? Para quê? Para desfrutar dos sentidos materiais. Para sustentar suas famílias. A gente também faz isso. Mas o nosso principal objetivo é servir Guru e Vaishnavas. Entende? Quem são eles? Todos aqui pertencem a Guru Krishna. Todos vocês são membros da família de Krishna. Somos todos membros de uma família. E por essa razão estamos servindo uns aos outros. Tente entender essa filosofia. Tá entendendo ou não? No meu coração eu me sinto rejeitado algumas vezes. Porque eu queria viajar. E você me falou para ficar lá. E aí, eu fico sentindo que você me quer longe. Não, eu não te quero longe. Às vezes você vem, às vezes a gente se encontra com Guru, Vaishnavas. Às vezes você vai para Navadvipa Parikrama. Tá, há muitos anos também eles vão para Vrindavan. Vão às vezes para a peregrinação de Navadvipa, em Jagannatha Puri. Talvez eu seja só fraca. Não, você pensa que é fraca, mas você não é fraca. A misericórdia do Guru e de Krishna vem para você. Estão vindo. Veja só, elas estão aqui, as Gangamatas, mantendo o templo, trabalhando duro. Elas têm uma caixinha de coleta que vai de moeda em moeda. Sempre que eu vinha para a Inglaterra, eu ficava no templo delas. Onde elas estabelecem o templo, eu vou. Certa vez eles ficaram num lugar que era tipo uma invasão mesmo. Uma invasão. Até lá eu vim, servindo uma boa praçada. Aí o governo veio e expulsou todo mundo. E elas ficaram sem casa nenhuma. E agora veja onde elas estão. Elas têm uma terra grande agora. Mas Krishna arranja tudo. Sempre pense.
Você precisa ter paciência. Krishna vai arranjar tudo. Como eu faço me querer fazer isso? Como eu me faço querer fazer isso? Você é livre, mas eu não me sinto livre. Eu fico presa lá. Eu tô aqui de algum modo, mas financeiramente é muito difícil. Eu não tenho tanta liberdade assim. Pense que tudo é Krishna Seva. Se você não fizer Krishna Seva, o que mais você vai fazer? Ah, talvez eu pudesse viajar. Viajar? Viajar significa viajar. Pra que viajar? Mas também tem muito problema quando você fica num lugar só por muito tempo. Tenho muito problema quando eu fico só num lugar. Não, não. Quem falou isso? Bom, eu experimento isso, Gurudeva. Você tá dizendo isso, mas não tá entendendo tudo. Se você viajar demais também, você também vai ter problema. Aí ela disse: quando você fica parada num lugar, você enfrenta o problema de todo mundo que vem ali. Mas quando você viaja, você enfrenta novas experiências todos os dias. Quando você se tornar qualificada, Krishna vai arranjar. Seja para viajar, seja para não viajar, tudo acontece de acordo com o karma. Aqui vai ter que voltar um pouquinho, ficou muito baixa. Então quando você. Se você quer viajar, Krishna vai arranjar. Então, por 16 anos eu não viajei. Eu só fiquei no templo de Mathura. Todo dia fazia serviço lá, por 16 anos. Peraí, calma. O Gurdeva disse, né, que por 16 anos ele não viajou, só ficou no templo de Mathura. Ele só ia uma vez por ano para a peregrinação de Navadvipa. E nesse período de 16 anos, ficando num lugar só, todos os dias ele ia com a bicicletinha dele coletar doações para o templo. E era dinheirinho assim, de pouquinho em pouquinho. Em um ano você já tá tão cansada, pensando, ai meu Deus. Você tá pensando isso, não tá? É, realmente, eu tô cansada. Não. Leia sobre a vida e a história dos nossos acharyas antecessores. Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati. Veja, ele, Bhakti Pragana Keshava Goswami Maharaj, ele ia para diferentes locais e levava uma caixa de coleta para coletar mesmo, né, juntar dinheiro. Entende? Quando você é brahmachari, quando ele era brahmachari, o nome dele era Vinoda Bihari Brahmachari. Você tem o livro da vida dele, a biografia dele, a história da vida dele? Leia. Leia esse livro. Bhakti Pragana Keshava Goswami, a vida e história. Como ele fez seu bhajana e sadhana. Se você quer Krishna Bhakti, Krishna Prema, você precisa entender isso.
Não vá para Maya. Sabe o que é Maya? Sabe, né? Não vá para Maya. Mas, Gurudeva, é muito difícil sendo mulher. Mulher, homem, isso não é o assunto. Mas essa é a minha experiência. É muito difícil, Gurudeva. O que é difícil? Ai, eu fico muito infeliz muita parte do tempo. Não, você pensa que é infeliz, mas você é feliz. Quando você se dedica a servir Krishna, a felicidade vem. Veja, elas são felizes ou infelizes? Você está comparando com felicidade mundana. Se você não tem apego ao serviço, então o que você tem no final das contas? Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade. Mas seu guru está te dando instrução. Peraí, eu não consegui entender o que ela falou. Vou ter que voltar aqui. 10h30. Desculpa. Então você deveria ser grata por estar recebendo uma instrução. Por que você está bagunçando a instrução? Veja como as pessoas estão lutando pela vida, no casamento e sofrendo. Onde você for, pode sentar diante de qualquer homem ou mulher, eles vão dizer a mesma coisa. Ninguém diz eu tô feliz. Meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, meus filhos isso e aquilo, meus vizinhos, meus isso, aquilo, trabalho. Ninguém tá feliz. Você tá entendendo? Quem tá feliz? As pessoas ricas também não são felizes. Elas também estão lutando. Você pensa que essa pessoa tá feliz. Você pensa que as pessoas ricas estão felizes? Não. Não sou eu que pergunto, não. As pessoas vêm pra mim e abrem o coração. Ai, Maharaj, a minha esposa me traiu. Outros dizem, o meu marido me traiu. Meus filhos estão indo pra esse caminho e tal. Você não precisa nem perguntar. As pessoas vão dizer pra você. Entende? Esse problema, aquele problema. O que fazer? Porque esse mundo material é cheio de sofrimento e tristeza. Tente entender isso. Você está pensando que as pessoas mundanas são felizes, mas não são felizes. Ah, mas se eu tivesse dinheiro para empregar em Krishna Seva, talvez você fosse feliz. Olha, Krishna, ele sabe quanto você precisa é o quanto você vai receber. Ele sabe de tudo. Sempre pense, Krishna é o nosso eterno bem-querente. Você não pode acreditar o quanto ele é seu eterno bem-querente. Por que você está fazendo o serviço duro? Para Krishna. Dom Maurício tinha 2 discípulos, Aronik e Upamanya. Você já leu sobre a vida deles? Eu já contei várias vezes. Aronik foi até o guru dele e falou, Gurudeva, eu quero aprender
conhecimento transcendental, Brahma Vidya. Gurudeva falou, tá bom, fique no templo e sirva. Até que um dia veio uma enchente muito pesada. E a água entrou no templo. Gurudeva disse, Aranik, ouça, vá para o campo e tampe a barragem. No inverno, chove também. Aí ele tentou fechar a barragem, mas era muito difícil, porque a chuva estava muito forte e a corrente do rio estava muito violenta. Invadiu o campo, entende? Entendeu essa história? Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Gurudeva me deu ordem, que eu tenho que fazer a barragem. Aí ele se deitou no campo. Ele se deitou. À meia-noite, o guru estava perguntando, cadê meu discípulo? Não, ele foi lá para fazer a barragem no campo, mas não voltou. Aí Domarishi, ele levou uma lanterna, uma tocha, e foi em busca. Arunik, Arunik, onde está você? E ele estava lá deitado, usando o próprio corpo como barragem. Ele disse, Gurudeva, eu tô aqui. Ah, Gurudeva, eu tô deitado aqui porque você me deu a ordem de fazer a barragem. Mas eu não pude. Pela força do rio, por essa razão, a única alternativa que eu tive foi deitar. O Gurudeva disse, nossa, pelo meu seva, você sacrificou sua vida. Então ele deu todas as bênçãos. Todo o conhecimento espiritual entrou no coração dele. Tem outra pessoa que pode perguntar, mas para que tanto trabalho duro? Por que você está trabalhando duro no campo? Então veja, essa é a vida espiritual. Senão, por muitas e muitas vidas você vai ficar fazendo só a mesma coisa, desfrutando dos sentidos. Em que vida você não desfrutou por acaso? Em qual vida você não nutriu seus filhos e filhas? Que vida foi que você fez isso em todas as vidas, só que você esqueceu. Você é a mesma alma, mas a cada vez, em cada vida, você só muda de corpo. Entendeu? Esse corpo é como uma casa, mas você é a mesma pessoa que vai de uma casa para outra casa. A sua atma, a alma, é a mesma, a essência, entendeu? Você está pensando em outra coisa ou você está me escutando? Não, estou ouvindo. A sua alma é a mesma, mas você muda de casa, só. Às vezes você vem no corpo de homem, outras vezes de mulher, às vezes de gato, de cachorro. E sempre sofrendo os 3 infortúnios de Maya, as 3 dores de Maya. Mas nessa vida, você deve fazer bhajana e sadhana e servir a Krishna. E aí você não vai precisar voltar de novo para um corpo, entende? Você vai para a morada do Senhor. Então Krishna Seva é isso. Por que eu tenho que ficar fazendo serviço duro aqui então? Para o serviço de Krishna, para o prazer de Krishna. Tenha fé na instrução do Shastra e fé na instrução do Guru. Guru Vakya Shastra Vakya. Você disse, as pessoas também perguntam para você, por que você está trabalhando tanto aqui? Mas você pode voltar a pergunta para eles. Por que vocês estão trabalhando duro pelos seus filhos?
Se eles perguntam por que você está trabalhando duro, devolva a pergunta para eles. Por que vocês estão trabalhando duro pela sua família? Quem quer que te pergunte, né? Que benefício você vai ganhar? Entende? A consciência de Krishna é que todo o trabalho duro é para o prazer de Krishna. Todo mundo trabalha duro nesse mundo. Diga pra mim, quem não trabalha duro nesse mundo? As pessoas com bom karma. Só que tem uma diferença. As pessoas mundanas estão fazendo tudo, mas tudo isso é karma. E elas terão que depois sofrer os resultados disso. Elas terão que sofrer o resultado positivo ou negativo. Mas aqueles que estão fazendo serviço a Krishna, isso se chama Bhakti, não é karma. Isso é Krishna, consciência de Krishna. Existe uma grande diferença entre karma e Bhakti. Dá pra entender? Aprenda a Gita, o Shastra, você vai entender. Todos estão trabalhando. Entende? Eu vou te dizer, quando eu estava na minha casa, antes de vir ao templo, eu também trabalhava em casa. Mas agora que eu vim pro templo, eu também trabalho. Para coletar dinheiro, cozinhar. Na minha casa eu não cozinhava. Mas no templo eu cozinho, não é? Você cozinha? Não. Por quê? Por quê? Para Krishna. Você cozinha para oferecer para Krishna. E aí você distribui a prachada para os devotos. No Bhagavad Gita, Krishna diz: tudo que você fizer, karma, qualquer coisa, faça como uma oferenda a mim. E não se preocupe com os frutos, porque você não vai sofrer os frutos do seu karma anterior. Esse é o processo. Essa é a diferença. Os karmis fazem karma, ação-reação, que eles terão que sofrer ou desfrutar depois. Mas aqueles que são devotos, eles fazem a mesma coisa aparentemente. Cozinhar, por exemplo. As pessoas mundanas não cozinham também? Cozinham. Uma pessoa está cozinhando e ela recebe dinheiro. Desse dinheiro, ele vai para mantimento da família, da esposa, filhos, e também para seu sustento próprio. Tente comparar isso. Aqueles que, que trabalham no restaurante. Não tem trabalhadores no restaurante? Eles não recebem um salário? Tem gente que cozinha, outros cortam vegetais, outros servem como garçons. Esse dinheiro do salário, eles usam uma parte para si mesmo e outra parte do dinheiro usam para a família. Porque eles têm esposa, filhos. Tem ou não tem? Nós também fazemos a mesma coisa. A gente cozinha no templo, cultiva o grão no campo. Veja que linda a plantio delas. Quantos vegetais, repolho, tudo elas plantam aqui. Mas isso tudo é para o serviço a Krishna. Entende? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é para Krishna Seva, Vaishnava Seva. Aqueles que estão no templo são Vaishnavas. Não pense que só eu sou Vaishnava e eles não são Vaishnavas. Todo mundo é Vaishnava.
todos que receberam Vishnu Mantra do Guru são Vaishnavas. Não é só quem está no templo, quem está em casa não é. Quem é o Vaishnava? De forma simples, quem é considerado um Vaishnava? Aquele que recebe Krishna Mantra do Guru. Esse é um Vaishnava. Você não pode dizer, ele não é Vaishnava, ele não é Vaishnava, eu sou Vaishnava. De forma bem simples, uma forma simples, a definição de um Vaishnava. Aprenda isso. Aquele que recebeu o Vishnu Mantra, Harinama, são Vaishnavas. Entendeu? Você não pode dizer, ele não é Vaishnava, ela não é Vaishnava. Porque quem recebe o Diksha Mantra do Guru é Vaishnava. Por exemplo, cultivar um campo de repolhos. Esse repolho, no final, vai para o serviço de Krishna. E essa praçada vai para aqueles que moram no templo. Os Vaishnavas. Vaishnavas, Vaishnavis. Quantas estão ficando no templo? São 11. 11 Vaishnavis, mulheres. Às vezes eu também fico e ganho essa praçada maravilhosa. Então você não pode dizer que elas não são Vaishnavis, porque todos aqueles que recebem Diksha Mantra do Guru são Vaishnavas. Entendeu? Eu nunca disse que elas não eram Vaishnavas. Todos são Vaishnavas. Sim, porque todos que recebem Diksha Mantra do Guru, de forma simples, mesmo aqueles que receberam só Harinama, eles também são Vaishnavas. É simples de entender. Tem uma flor aqui. Se uma flor foi oferecida ao Senhor, você não pode pisar nela, entende? O que eu disse? Então, se você oferece uma flor para o Senhor e ela cai no chão, você não pode botar o seu pé nela. Porque essa flor agora pertence a Krishna. Então, se tem uma outra flor que não foi oferecida, só que ela caiu da árvore, mas acidentalmente você toca essa flor com o pé, isso não é uma ofensa. Mas se você tocar com o seu pé aquela flor que foi oferecida a Guru ou Krishna, se de alguma forma ela cair no chão, você não pode pisar nela. Porque essa flor já pertence a Krishna, já foi oferecida. Da mesma forma, uma pessoa que já recebeu o Harinama ou Diksha do Guru, essa pessoa pertence a Guru e Krishna. Deu para entender? Então, todas elas pertencem a Guru e Krishna, que receberam o Diksha Mantra do Guru. Então, isso significa que tudo que você faz de serviço é Vaishnava Seva, porque eles são Vaishnavas. Eles receberam Diksha Mantra de Gurudeva. Entendeu essa filosofia? Nossa filosofia Vaishnava também diz que a gente também pode oferecer a praçada para as pessoas mundanas. Sabe por quê? Porque se eles tomarem essa praçada, eles vão receber Sukriti. E um dia eles entrarão na consciência de Krishna. Deu para entender? Vaishnava Seva. As pessoas mundanas também recebem praçada, para que um dia possam ver. Olha, por muitas vidas, talvez você tenha tomado essa Krishna praçada, recebido o alimento. Mas nessa vida só que você veio para a consciência de Krishna. Senão não teria vindo. Muitas vidas recebendo Mahaprasada. Sabendo disso ou não, consciente ou inconscientemente. Porque a Mahaprasada é muito, muito poderosa.
Entende? Por isso, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele fez um projeto, Food for Life, comida para a vida. A comida é oferecida para a deidade e depois é distribuída entre as pessoas comuns. Para quê? Porque um dia essa pessoa vem para a consciência de Krishna. Ele é como um pescador. Ele deu um exemplo. O pescador, ele lança a rede. Bhaktivedanta Swami Maharaj, leia o livro dele. Um devoto me deu... Como que é o nome do livro? Eu tenho na minha biblioteca, no meu quarto. Prabhupada Lilamrita. Sobre a vida dele. O que o pescador faz? Como ele pesca o peixe? Tem diferentes tipos de ferramentas. De iscas. Eles jogam na água. O peixe chega perto e aí ele puxa a rede ou a isca. Tem gente que usa rede, não é? E é dessa forma o pescador age. Ele coloca vários tipos de iscas e os peixes se aproximam. Você já viu isso na praia ou não? Eles usam uma rede grande. Daí, quando os peixes se acumulam ali, eles pegam todos nessa rede. Veja, da mesma forma, na nossa consciência de Krishna, a gente faz assim também. A gente oferece uma bela prasada para a deidade, Thakurji, que se chama Maha Prasada. E essa Maha Prasada é distribuída entre as pessoas mundanas. E elas provam e falam, delícia! Aí você vai reunindo os peixes, reunindo os peixes. Aí você fala, olha que delícia de alimento vegetariano. É gratuito. É delicioso. Um banquete. Aí você dá para os vizinhos também. E um dia o vizinho acaba se tornando um devoto. Por que eu estou dizendo isso? Porque por muitas vidas você se alimentou também dessa Maha Prasada. Um monte de gente te deu. Muitos devotos te deram. Não foi só nessa vida, não. Foi por muitas vidas. Entendeu? Por muitas vidas você nasceu nos Estados Unidos. Em muitas vidas você nasceu na Índia. Em muitas vidas você nasceu no Brasil. Só que você esqueceu. Você acha que é a primeira vez que você é americana? Você nasceu nessa vida nos Estados Unidos. Nessa vida esse corpo nasceu nos Estados Unidos. Mas você já nasceu em diferentes países, em diferentes circunstâncias. Ela está dizendo que ela nasceu no Japão, mas foi só nessa vida. Nessa vida. O seu corpo nasceu no Japão. Mas você nasceu em diferentes lugares em outras vidas. E muitos devotos já te ajudaram, você nem sabe. Naquela época, você nem queria comer a Maha Prasada. Mas o devoto insistiu. Vai, toma, toma, come. Vem, vem, toma, pode comer. Você nem queria, mas eles te deram. Até nessa vida, eu observo. Tem gente que fala, ai não, não quero comer, não quero. Maha Prasada é muito importante. Por essa razão, você veio para a consciência de Krishna. Não é você que veio.
Aqui, o seu Sukriti foi obtido através de Mahaprasada, que é muito poderosa. Por essa razão, você veio agora para a consciência de Krishna. Entendeu? Bom dia, Gurudeva. Você disse que precisamos cantar 64 voltas para que Krishna aceite nosso oferecimento de prasada. A gente fala 1 lakh. 1 laksha significa, em sânscrito, tem 2 significados. Foco, a mente focada. Lakhs significa 100.000, é um número. Mas também significa laksha, que você deve cantar os santos nomes de forma focada, consciente. Tem esses 2 significados. Entendeu? Não entendeu? Fala em português. Português não. Então, é dito que é preciso cantar 64 voltas de japa, 100.000 santos nomes. Mas, em sânscrito, essa palavra laksha tem 2 significados. Significa que você deve cantar de maneira focada em Krishna. Krishna, Krishna, concentrado. Laksha significa concentrado. E também significa um número. Eu não estou dizendo para não cantar. Tenta, mas se não for possível, não é possível, não tem problema. Mas ele vai aceitar se você oferecer prasada ou não? Tudo é prasada, tudo que você oferecer para Krishna, ele vai aceitar. Ele diz, se você oferecer com amor e afeição, Krishna vai aceitar. Krishna aceita. Mas você tem que abandonar a sua duplicidade e hipocrisia. Coloque folhas de tulasi. Sempre ofereça a prasada com folhas de tulasi. É bem simples. Krishna vai aceitar tudo. Se você tem um coração simples e puro, ofereça para Krishna. Tenha fé. Se você oferecer para Krishna com a tulasi, ele vai aceitar. Se você não tem bhakti, mas oferece um monte de preparações, não adianta. Maharaj, posso perguntar algo? Estou tendo dificuldade. Eu estou com problemas familiares. Como você mantém paciência e doçura com a família? Eles são muçulmanos. Quem é muçulmano? A minha mãe. Mas você é devoto ou não? Dê prasada para eles. E quando os devotos novos te perturbam? Por exemplo, às vezes os devotos não são unidirecionados. Às vezes eles causam perturbação. Que tipo de perturbação? Eles são luxuriosos. Por quê? Luxuriosos? Evite essas pessoas estúpidas. Evite ficar perto de pessoas luxuriosas. Essa é a natureza da pessoa. Hare Krishna para eles.
A devota perguntou: você estava com uma pessoa que era devota, agora essa pessoa não é mais, eu posso manter relacionamento com essa pessoa? Aí Gurudeva falou: tenha paciência, se uma pessoa te incomoda por qualquer motivo, dê prachada para ela. Prasada. Tome prasada, é isso. Se a pessoa está longe de você, não tem problema. Toma prasada. Se chegar perto, tome prasada. Prasada, prasada. Já. Tome prasada. Para um Guru Maharaj, Bhakti Pragyana Keshava Maharaj disse: tudo que você dá para Krishna já é prasada. Por favor, venha. Você está tomando remédio? Maharaj, eu tenho uma pergunta. I can have the Krishna blessing if I want a life with big ambitions. Eu posso ter a bênção de Krishna se eu tiver grandes ambições na vida? Então a pergunta é: eu posso ter a bênção de Krishna se eu tiver grandes ambições, se eu quiser ter dinheiro? Cante os santos nomes e ore a Krishna e ele vai te dar. Eu contei a história de Dhruva Maharaj. Sabe a história dele? Dhruv. Você conhece a história dele? Dhruva Maharaj, ele queria sentar no colo do pai. E isso é algo material. E Krishna deu para ele isso. Ele deu tudo. Para lá do Maharaj, ele também, ao fazer bhajan, tornou-se rei desse universo. E o Yudhishthira Maharaj, os próprios Pandavas, eles fizeram bhajan sadhana e Krishna deu tudo para eles. Krishna vai dar. Então tenha fé. Ore a Krishna. E ele vai dar. Ele vai arranjar tudo. Se você quer dinheiro, cante os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bom ou não? Tome prasada e distribua prasada. Distribua para elas ali também. Ambarish Maharaj, ele estava celebrando. Quando veio o demônio de fogo, ele se rendeu. Mas quando Draupadi estava sendo despida, esse é outro passatempo. Ambarish Maharaj se rendeu. Draupadi também se rendeu. Draupadi não é uma mulher comum. Ela se manifestou de onde? Do Agni, do fogo.
Se Draupadi quisesse destruir os Kauravas, Duryodhana, em um segundo ela destruiria. Mas ela fez essa lila. Então, você não pode dizer que Ambarish Maharaj é mais elevado que Draupadi. São diferentes contextos. Ambarish Maharaj também fez essa lila, de completa rendição. Então, por que Durvasa Rishi? Durvasa Rishi, na verdade, estava glorificando Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj não é um Rishi comum, ele é um Mahabhagavata também. Ele não é comum. Durvasa. Veja a história de Durvasa Rishi. À meia-noite, ele levantou e falou: Krishna, por que você quer comer arroz doce? Só que o arroz doce tem que ser cozido por Satyabhama. E Satyabhama foi cozinhar até que esse arroz doce veio. E Durvasa falou: ah, não vou comer não. Veja, essa lila também aconteceu. Então pode passar esse arroz doce no corpo de Krishna todo. E onde ele não colocou o arroz doce, ficou inchado. Então tem outra lila ainda. Quando Krishna, antes dele partir do mundo material, teve a história do caçador. Isso é uma lila, na verdade, não é? Certa noite, Durvasa Rishi estava em Dwarakapuri. Meia-noite, Durvasa Rishi disse: Krishna, quero sentar numa carruagem. Meia-noite, Krishna arranjou uma carruagem. Durvasa Rishi sentou. Muita gente estava puxando. Ele falou: não, eu quero que Rukmini e Satyabhama que puxem a carruagem. Como se elas fossem dois touros. Krishna falou: tá bom. Então, dessa forma, Durvasa Rishi, ele não é uma pessoa comum. Aqui, Durvasa Rishi, na história de Ambarish Katha, nessa lila, ele está glorificando Ambarish Maharaj. Senão, como a gente saberia? Quem conheceria as glórias do Ekadasi? Quem conheceria a importância de quebrar o Ekadasi no horário correto, Paran? Então, Ambarish Durvasa Katha tem esse propósito de nos demonstrar como quebrar apropriadamente o Ekadasi no dia seguinte, no horário que se chama Paran. Muitas pessoas, elas de fato fazem o Ekadasi, mas não dão importância para o momento da quebra. Paran. Então essa lila nos demonstra isso. É preciso, portanto, fazer o jejum do Ekadasi. No dia posterior, é preciso quebrar o Ekadasi no horário correto. Então, em Durvasa Ambarish Katha acontece também com esse propósito. As pessoas pensam, geralmente, aqueles que são sannyasis aqui, que são mais elevados, e os chefes de família são menores. Mas, na verdade, não é assim. Quem faz Krishna Bhajana é superior. Aquele que faz Bhajana Sadhana é mais elevado do que todos, seja ele um renunciado ou uma mãe de família, ou um pai de família. Se a pessoa é brahmana ou se não é, isso não é a questão. Durvasa Rishi também é um brahmana. Ambarish Maharaj, ele é um rei, um kshatriya, um raja. Mas eles pensam que por isso Durvasa Rishi seria mais elevado? É verdade, o brahmana é mais elevado. Mas entenda que o devoto é mais elevado que qualquer outro. Ambarish Maharaj, mesmo embora fosse um kshatriya, um rei, e mesmo embora fosse um pai de família, ele tinha bhakti. Por essa razão, ele se torna maior do que Durvasa Rishi. E por isso essa lila acontece. É uma lila. Não podemos julgar quem é mais elevado e quem é menos elevado. Entende? Mas quando as lilas acontecem, é para demonstrar isso. Ambarish Maharaj,
Ele pensava, eu sou um pai de família, mas um sadhu veio e eu não dei respeito a ele. E por um ano inteiro ele ficou lá esperando ele voltar. Quando Durvasa Rishi voltou, Ambarish Maharaj pediu desculpas para ele. E Durvasa Rishi falou, mas como assim? Durvasa Rishi falou isso. Olha, aqueles que são devotos do Senhor Vishnu, eles são tão humildes. Durvasa Rishi falou, eu que cometi ofensa aos pés de lótus de Ambarish Maharaj, mas ele estava esperando por mim e pensando, eu que cometi ofensas aos pés de lótus de Durvasa. Entendeu? Então os Vaishnavas são sempre muito humildes. Trinada Piso Nityana. O que é um Vaishnava? É aquele que é sempre humilde e tolerante. Entendeu ou não? Tome pra sala.